Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou explicar e provar por que esse alicate amperímetro, o ET3201A da Minipa, é ideal para o eletricista residencial. Bom, quais são as medidas que o eletricista residencial ele vai usar durante o dia? Então ele vai usar para poder aferir as tomadas, para ver se tem a tensão correta, ele vai usar a tensão alternada, que é esse aqui, ó. 127 volts, 220. E para manutenção, ele vai usar também a corrente elétrica, para ver se algum aparelho tem algum problema. E também ele vai usar, geralmente, essa função aqui de resistência. Geralmente o pessoal usa muito na eletrônica. Mas essa função aqui de resistência, com bip, que o pessoal fala, vou mostrar aqui, a gente usa muito também para poder descobrir problemas. Quando a gente coloca nessa escala aqui e encosta uma ponta de prova na outra, ele emite um som, olha só. Significa que passa energia em um fio, né? Se um fio tiver rompido, ele não vai passar essa corrente elétrica. Então a gente sabe que tem algum problema em um fio ali. Então essa função é muito importante, ela ajuda muito o eletricista nessas situações. Bom, esse alicate amperímetro aqui, o que eu quero mostrar aqui, o 3201A, ele faz todas essas medições que o Minipa 3200 faz e ainda tem medições e recursos a mais que agregam muito no trabalho do eletricista profissional, o residencial. Olha só, vou mostrar primeiro aqui a função desse bip. Olha só como o bip desse aparelho é diferente do 3200. Ele é muito rápido, olha só. Você encostou, ó. Encostou, ele já emite o som. Agora olha só o outro aqui, ó. Ele é mais lento, é mais demorado. Se eu tentar fazer igual eu fiz com o outro, ó, só encostar, não acontece nada, ó. Ele é mais lento. Olha só. Ele só vai fazer a medição depois que eu encostar e esperar um pouquinho. Olha só. Ah, pera aí, perdão. Acabei tirando aqui da função. Olha só. Ó, se eu tentar fazer igual eu fiz com o outro, ó, não acontece nada. Olha só, eu tenho que encostar as pontas de prova uma na outra e esperar um pouquinho. E agora sim, ele fez a função, olha só. Mas se eu tentar fazer igual o outro, ó, não acontece nada. Olha só a velocidade desse aqui. Só de encostar, ele já faz a medição, muito bom. Então ele é muito rápido. Em questão desse aqui, esse aqui é superior e melhor. Então, talvez uma pessoa fale que isso é besteira, mas não, isso aqui, essa função aqui dessa forma aqui, rápida desse jeito, adianta muito o serviço. Olha só de encostar já faz a função dele aí, isso é muito bom. Agora, a primeira função a mais usada pelos eletricistas é essa aqui, ó, tensão alternada. Eu vou mostrar a velocidade que esse aparelho ele faz a medição, ele é bem rápido. Vou colocar aqui. Olha só. Olha. Encostou, já fez a medição. 114 volts. Olha, repare lá na extensão, ó, que assim que eu encosto, em 1 segundo ele já faz a medição. 114 volts. Agora olha só esse outro aqui, ó, o Minipa 3200. Ele é mais lento. Ele faz a medição, tem precisão, mas é mais lento. Vou mostrar aqui, ó. Vou encostar. Pera aí, deixa eu mudar aqui a função dele. Antes. Olha só. Pronto, coloquei. Olha só como ele demora para poder fazer a medição. 117 volts. Eu vou voltar de novo, ó. Observe lá na extensão. Olha só. 116. Ele é mais demorado, é mais lento. Então imagina que o eletricista residencial acabou de fazer a instalação ali da casa, da pessoa, e precisa verificar todas as tomadas ali, se tem a tensão 110, 220, de acordo com os aparelhos. Então com esse aqui é mais demorado, e com esse aqui é mais rápido, devido à velocidade dele. Então com certeza nesse quesito, esse aparelho aqui é superior. Mas beleza. Outra função aqui importante desse aparelho, e que eu considero que um grande diferencial, é essa função aqui NCV.
Essa função é muito importante para poder detectar problemas. O que essa função faz? Aqui você pode detectar a tensão sem contato através dessa ponta aqui do aparelho. Olha só, eu encosto aqui, ó, na extensão, ó. Ele emite aqui, ó. Ele consegue emitir esse sinal luminoso, sonoro, e na tela mostra aqui, ó, um gráfico. Olha só. Ele vai aumentando à medida que aproxima do ponto de tensão ali. Eu também posso detectar a tensão sem contato com a ponta de prova. Eu vou encostar um aqui, ó. Essa aqui eu sei que é neutro. Não aconteceu nada. Agora olha só o que acontece se eu encostar na outra. Deixa eu encostar aqui direitinho. Olha só. Ele emite aí os sinais aí disparado, ou seja, ali tem tensão elétrica. Então, muitas instalações, olha só por que essa função NCV é tão útil para o eletricista residencial. Porque a maioria das casas, elas não são feitas de acordo com a norma NBR 5410. Então, muitas pessoas não respeitam as cores dos fios para neutro, terra e fase. Então, como é que você vai fazer um serviço ali se você não consegue identificar qual que é o fio fase, qual que é o fio neutro? Então fica difícil. Mas com esse aparelho aqui fica mais fácil para você descobrir qual que é o fase. É só você encostar ali, a ponta do aparelho ali, essa parte aqui do aparelho aponta ali, nos fios, que você vai poder descobrir a tensão. Ou então encostar a ponta de prova na parte metálica para ver se tem tensão ali naquele lugar. Mas essa aqui é mais segurança, né? Você não tem o contato ali com a... Não passa tensão dentro do aparelho, né? O detector de tensão faz isso aí por você. Então é uma função que com certeza vai agregar muito e ajudar muito o eletricista residencial a poder identificar problemas e fazer um serviço em uma resistência que já tem uma instalação pronta. Então com certeza é uma função aí que agrega muito. Agora em questão de precisão, esse aparelho é excelente, muito bom. Você pode notar aqui no aparelho que ele tem o seguinte, ó. Ele tem... Espera focar aqui. Está escrito aqui, ó. True RMS. É uma função que dá mais precisão para o aparelho. Esse aparelho aqui, ó, o Minipa 3200, ele não tem essa função. Ele não é True RMS, ele é apenas RMS. E qual a importância dessa função True RMS? Porque como a gente trabalha com tensão alternada, às vezes a tensão ela pode mudar a sua forma. Ela às vezes pode não ser uma senoide pura. Então um aparelho que é RMS, que faz esse tipo de medição, ele não vai conseguir fazer essa medição de forma precisa quando o sinal estiver distorcido. Já o aparelho True RMS, conforme o nome diz, ele vai conseguir fazer essa medição de forma precisa e de forma confiável. Então, usando esse aparelho aqui, em comparação com esse aqui, esse aparelho vai poder fazer uma medição correta. Esse aparelho aqui, ó, que não é True RMS, ele pode ter um erro de 20% a 50%. Imagina só o erro. Eu medi a tensão aqui nos dois e deu praticamente quase a mesma coisa. Mas, por exemplo, até mesmo quando acontece uma queda de tensão, pode ser que o sinal fique distorcido. Então, com esse aparelho aqui, ele vai medir de forma errada, mas esse aqui não. Ele vai medir de forma precisa e você pode confiar nisso. Com certeza, você já viu aqueles potenciômetros, aquele dimmer, né, que usam para lâmpada. Se você for medir a tensão naquele ponto ali, com esse aparelho aqui, ele vai medir errado. Já esse aqui não, ele não mede errado, ele consegue medir de forma correta. Outra função que eu falei aqui, assim, a maioria dos alicates, amperímetros e multímetros, eles têm essa função, né? Que é a função de hold. A gente faz uma medição e aperta esse botão aqui, ele vai lá e grava a medição. Só que uma coisa interessante que eu notei nesse aparelho aqui, e outros não tem, é a seguinte. Eu vou colocar a ponta de prova aqui de novo para poder mostrar. Olha só. É a função que todo mundo conhece, né? A função hold. Quando eu coloco aqui, faço a medição de tensão alternada. Deixa eu encostar aqui certinho.
Olha lá, 116 volts, 115. Quando eu aperto aqui, grava a medição. E quando eu tiro as pontas de prova ali, ó, a medição continua na tela. Olha só. Aí se eu aperto o botão, a medição que estava gravada, ela some. Mas eu posso gravar essa medição só de apertar o botão. Eu aperto o botão, ele não vai gravar esse zero, essas numerações aqui de zero que estão aqui. Eles vão gravar o que eu medi. Olha só, olha só. 117 volts, eu vou tirar as pontas de prova da extensão, tirei e continua a medição aí, ó. Olha só. Interessante essa função aqui. São detalhes que às vezes fazem a diferença, né? E ele também, esse visor dele aqui é iluminado. Eu vou ligar o visor aqui. Vou ver se eu consigo escurecer um pouquinho, ó. É só de pressionar esse botão aqui, o hold também. Você pressionou ele, ele liga o visor, olha só. Como tá de dia aqui, tá bem claro, não dá pra ver direito. Mas em um local escuro, que não dá pra ver direito a tela, aí dá pra, essa função aqui vai ajudar muito. Eu não sei se dá pra ver. Olha só, viu só? Tá um pouquinho claro. Mas quando tá escuro, essa tela ilumina bastante, ilumina muito bem. Muito bom esse aparelho. Agora a função, o recurso final desse aparelho aqui que eu quero mostrar é o seguinte. Vou tirar aqui para poder ficar melhor. E é uma coisa que chamou muita a minha atenção nesse aparelho aqui, devido ao preço dele, o valor. Deixa eu tirar aqui. Existem categorias de proteção para o operador, nos multímetros e alicates amperímetros. No caso desse aqui, ó, ele é categoria 2, ou seja, esse aparelho aqui ele é ideal para poder fazer medições em tomadas, em circuitos aí de tensão alternada. Então por que ele tem essa categoria? Porque na rede elétrica existem transientes, ou seja, a tensão elétrica ela pode se elevar de uma hora para outra a níveis altíssimos de tensão por alguns segundos. O que acontece? Se uma pessoa usa um aparelho inadequado para essa função, para essa categoria de segurança, então infelizmente pode acontecer do aparelho estourar na mão da pessoa. Isso já aconteceu comigo. Eu me coloquei em risco. Eu não fui um exemplo nesse dia, porque eu peguei um aparelho. Eu estava no começo de carreira também, não estava me importando tanto. Mas era um aparelho ruim, eu sabia que o aparelho era ruim. E mesmo assim eu fui fazer a medição lá no padrão de entrada. E o aparelho estourou na minha mão. Olha só. E na hora que eu olhei na tela aqui, a tensão foi para mais de 1000 volts. Aí depois tendeu a infinito. Depois não mediu mais e estourou na minha mão. Então olha só o perigo, o risco que a gente corre de usar um aparelho na categoria errada. Já esse aparelho aqui, o Minipa 3201A, olha só, ele é categoria 3 de segurança e categoria 4. Essa categoria 3 até 600 volts, como mostra aqui, a categoria 3 é para fazer medições de forma segura em painéis elétricos, em quadros de distribuição que não estejam tão perto da fonte de alimentação. E já a categoria 4, essa que mostra aqui, categoria 4 até 300 volts, é para poder fazer medidas seguras na fonte da energia elétrica, na origem da energia elétrica, ou seja, o padrão de entrada na residência da pessoa. Então você pode usar esse aparelho aqui tranquilo na fonte de alimentação, que você não vai estar correndo o risco ali de ser prejudicado ali, de acontecer um acidente por causa dos transientes. Agora talvez você fale, mas esse aí, o CAT3, o CAT4 dele só vai até 300 volts. Agora pensa comigo, a maioria das residências que os eletricistas residenciais prestam serviço, elas não passam de 220 volts. Geralmente é 127, 220, não passa disso. É só na indústria que usa 300 volts ou além disso. Então olha só o diferencial, o porquê que eu acho que esse aparelho ele é ideal para o eletricista residencial. Porque ele atende todas as categorias de segurança, A1, A2, A3 e A4, para trazer segurança para a pessoa ali. E pelo preço dele, esse aparelho que eu comprei ele, se eu não me engano na época, de 200, eu acho que foi 280 por aí. Frete grátis, foi isso aí. Né? Então pelo preço dele a quantidade de funções, o quanto que ele agrega na profissão do eletricista, com certeza esse aparelho aqui é um custo-benefício excelente. E sem contar que é Minipa. Aí vem algumas pessoas aí que puxam o saco, é só Minipa, é só o Fluke que é bom, deveria ter comprado o Fluke 302+.
Pelo amor de Deus. O aparelho custa, se bombear aí, mais de R$ 300 e não tem todas essas funções. Não é True RMS. O Fluke, ele é categoria 4, igual esse aqui, até 300 volts. Mas não é True RMS. Não tem esse NCV que ajuda tanto a encontrar problemas ali, a identificar a fase. E acabou essa época de que, esse tempo aí de que só o Fluke tinha uma medição precisa, só ele que era o melhor. Realmente, eu não estou dizendo que o Fluke não é bom. Não estou falando mal da empresa, estou dizendo que o aparelho é bom, é muito bom, tem qualidade. Você pega num aparelho da Fluke, você sente que ele é mais pesado. Esse aqui ele é um pouquinho mais leve. Ele é leve, mas não significa que ele não tem precisão, que não é bom. Ele é bom. O peso não significa tanta coisa assim. Mas a gente percebe que os aparelhos da Fluke, eles são um pouco mais pesados. Dá pra ver que eles têm uma construção melhor, mais robusta que esse aqui. Esse aqui é um aparelho robusto também, ó, como você pode ver. Não é um aparelho fininho que você pega aqui, ó, ele desdobra e tal. Não tem isso. Ele é um aparelho bem construído. Dá pra ver aqui, ó. Não tem nenhuma rebarba nele aqui ao redor. Essa garra dele aqui é boa de abrir. Portão, ó. O processador dele é bom. Muito bom esse aparelho, cara. Isso aqui é a melhor compra que eu já fiz de alicate a perímetro para o que eu faço. Aí, como eu tava falando, o Fluke 302+, ele não tem todas as funções que esse aparelho aqui tem. Não tem NCV, não é True RMS e é caro. É um aparelho muito bom, mas em questão de custo-benefício, para um eletricista que quer essas funções que eu apresentei aqui e pagar, por assim dizer, um preço menor, esse aqui é ideal. É por isso que eu recomendo esse aparelho aqui, o Minipa 3201A, para o eletricista residencial, porque ele vai atender muito bem o eletricista com respeito a isso. Ele não faz medição de capacitância, mas geralmente o eletricista residencial não vai usar isso. É mais na indústria ou quem faz manutenção ou instala ar-condicionado, ele vai precisar aí dessa função aí. Mas o eletricista residencial não, que faz instalação, manutenção, não vai se deparar tanto assim com capacitores. Então não vejo necessidade de comprar um aparelho que faça medição de capacitância. Por isso que eu estou recomendando esse aqui. O Fluke, existem muitos aparelhos aí com a qualidade igual à da Fluke, né? A Fluke aí, para as pessoas aí, por assim dizer, é a Apple, né, dos multímetros, que o pessoal considera aí. Mas acabou essa época de que só a Fluke tem uma boa precisão. A Minipa tem uma boa precisão. Tem uns aparelhos aí da Unity, eu acho que é assim que fala, que são muito bons também. Tem aparelhos da Icari, tem Struterm, tem Icel, tem um monte de aparelhos aí muito bons aí, marcas muito boas. Mas eu gosto da Minipa, né? Lógico, eu não estou sendo pago pela Minipa, não estou sendo patrocinado, não tem nada disso. Só estou mostrando esse aparelho aqui porque ele realmente é bom. Realmente ele vai atender às necessidades do eletricista. E eu estou falando isso porque eu, Diego, eu uso esse aparelho todos os dias e não falta nada, não sinto falta de nada nesse aparelho. Ele me atende muito bem, não falha, nunca me deixou na mão. Esse aqui já me deixou na mão uma vez, né? Precisei de uma medição mais precisa, ele não conseguiu fazer isso por mim. Mas esse aqui, cara, esse aqui conseguiu fazer tudo que eu preciso. Pessoal, o vídeo de hoje era sobre isso, né? Se você ficou com alguma dúvida sobre esse aparelho, né? Comenta aí que eu vou ter o maior prazer de responder você. E mais uma vez, eu recomendo esse aparelho. Esse aparelho aqui, para você, eletricista residencial, iniciante ou velho de guerra, é perfeito. Com certeza é perfeito. Eu mostrei aqui na prática aqui, fiz medições, comparei com outro aparelho, né? Que é muito bom e muito conhecido pelas pessoas também. Mas chega uma hora que esse aparelho aqui ele não vai servir tanto. Você vai precisar de uma medição mais precisa, vai precisar de outras funções. Mas esse aqui, para o eletricista residencial, eu repito, para o eletricista residencial, esse aqui é perfeito. Tá bom? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus.